Olá, meus irmãos, hoje é terça-feira e nós estamos meditando o evangelho que está em Lucas 21, 5, 11. Quem fala aqui é o Padre Beto Badiani. O evangelho nos diz sobre o que as pessoas comentavam sobre o templo de Jerusalém, e Jesus dizia que o templo era enfeitado com belas pedras, mas haveria um tempo em que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus fala que o tempo está próximo e quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. O que Jesus está falando para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é dessa vigilância que nós devemos viver. Mas comecemos a falar sobre o Evangelho. De hoje até no próximo sábado, nós vamos ver todas as leituras que falarão para nós sobre o discurso escatológico, das coisas finais, das realidades finais do mundo. E assim, meus irmãos, nós devemos entender o evangelho de hoje. Como os dois outros evangelhos, Mateus e Marcos, também o evangelho hoje de Lucas encerra essa atividade de Jesus em Jerusalém. Em seu lugar, na atual tradição, os evangelhos, esse discurso é considerado como o discurso de despedida de Jesus, que deixa essa comunidade seus últimos conselhos. Para Lucas, essa destruição de Jerusalém era um fato e as perseguições da comunidade primitiva uma realidade. No texto do Evangelho de hoje, Lucas nos relatou alguns discursos de Jesus que Jesus comentaram sobre a beleza do templo, pela qualidade das pedras votivas, os mármores, tudo isso. Nos templos de Jesus, o templo era recém-edificado. A construção tinha mais ou menos uns 19 anos na época de Jesus. E ele era todo adornado de mármores, de ouro e de toda a ornamentação. Eram admirados pelos peregrinos que vinham visitar o templo. Diante da admiração dos discípulos, Jesus pronuncia algo profético. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Nesse mesmo lugar foi construído o templo por Salomão e depois esse templo foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. E logo em seguida ele foi construído outro templo e assim foi. E o templo de Jerusalém foi destruído por Tito depois de Cristo nos anos 70. Foi assim que Jesus estava dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Quando Jesus afirmou tudo será destruído, algumas pessoas perguntaram sobre quando isso ia acontecer, né? Qual o tempo deste acontecimento? Mestre, quando acontecerá isso? E a maioria dos discípulos talvez não perceberam. Então Jesus estava por dentro da situação, da inquietude e aproveitou para fazer uma chamada especial. O importante não era a data em que o mundo haveria de sucumbir. Para ele, o importante era a finalidade do mundo. Para que estamos aqui neste mundo? O que podemos e devemos fazer para melhorar o nosso mundo? Para onde a vida vai nos levar? Será que a vida termina com a morte? Será que Deus nos criou por acaso ou por uma causa? Para Jesus, o tempo presente e o futuro se abriam para a esperança e era o tempo definitivo da salvação. Para Jesus, o tempo é o agora. Em cada momento, em cada pessoa é chamada a transformar o mundo de morte num mundo de vida. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Essa fragilidade, caducidade das mais esplêndidas obras humanas, nós precisamos refletir sobre a grandeza, a fragilidade de todas as coisas, sobre as nossas próprias fragilidades interiores. Hoje,
meus irmãos e minhas irmãs, todos temos que olhar para a verdade da realidade de Jesus, e a sua verdade deve permear o nosso coração. O que embeleza a vida humana são os valores como o amor, a bondade, a solidariedade, o respeito pela vida, perdão mútuo. Por isso é que São Paulo nos consola. Sabemos que se a nossa morada terrestre está, essa tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. O próprio Jesus nos promete: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para cada um de vós. Assim, meus irmãos, o que não será destruído em nós são os nossos valores. Se tudo for destruído, nada poderá destruir os nossos valores. Somos chamados a estar vigilantes e a viver nessa presença e nessa perseverança. Cada cristão, como templo de Deus, adornado com as belas pedras das virtudes cristãs, pode e deve perseverar no bem, resistindo às diversas provações e às diversas tentações. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.